the Israel Defense Forces. For 72 years, you've heard our story. Tiny country, surrounded by enemies, surviving against all odds. You know the names of our wars, our battles, our planes, our tanks, our tech. You think you understand our success? You know nothing. Let me tell you a secret. The key to our existence is not our weapons. It's our soldiers. Our spirit, our passion, our love. We are an army of the people. Jews, Druze, Muslims, Christians. We are defending our homes. We are protecting our mothers, our fathers, our sisters, our brothers, our neighbors, our friends. Where there's no road, we pave one. No bridge, we build one. No answer, we find one. For us, no distance is too far, no ocean too vast, no mission too complicated. We get the job done. When our new soldiers are sworn in, they pledge, if necessary, to sacrifice their lives for Israel. All of us, in blue, in green, in white, in beige, generals and privates, active duty and reserves, we're ready to take any risk to ensure the survival of Israel. It's an honor to have this mission today. We stand on the shoulders of giants who came before us. The men and women who started with nothing and built a powerful army that is feared by its enemies and respected by its peers. We're proud to have given new life to the Jewish people, security to all of Israel's citizens, and confidence that our best days are ahead of us. We are the Israel Defense Forces. Now you know our secret. Happy Independence Day. É uma grande alegria de verdade, estamos novamente juntos, é uma semana de eventos, ou 2 semanas de eventos, se quiserem, e hoje, só para razões comemorativas, as homenagens foram importantes, tivemos uma grande mobilização em torno do Yom HaShoah, e a seguir o Yom HaZikaron, Lechalalei Tzahal. Hoje, com muita alegria, celebramos juntos os 73 anos da nossa querida Medinat Israel. Uma tarde, quase noite especial, uma cerimônia simples ainda, infelizmente em circunstâncias da pandemia, com alguma limitação, sempre na esperança muito grande de que dias muito próximos cheguem e possamos estar juntos a celebrar todas as nossas grandes datas com grande alegria. Hoje temos a satisfação de poder contar com não somente o jornalista renomado, mas o amigo e o filho desta comunidade, com a sua simpatia e a gentileza em atender o nosso pedido e abrilhantar este evento, essa iniciativa. Nós, a seguir, vamos ter um bloco de liturgia conduzido pelo nosso rabino Rubem Suíça e o Hazan Isaac Assor, seguido da mensagem do embaixador de Israel em Portugal, o Sr. Rafael Gamzu. Obrigado a todos e uma boa cerimônia, uma boa festa. מזמור שירו לאדוני שיר חדש כי נפלאות עשה הושיע לו ימינו וזרוע קודשו הודיע אדוני ישועתו לעיני הגויים גילה צדקתו זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו. זמרו לאדוני בכינור וקול זמרה. בחצוצרות וקול שופר. הריעו לפני המלך אדוני. ירעם הים ומלואו תבל ויושב בה נהרות ינחו כף יחד הרים ירננו לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ ישפוט תבל וצדק ועמים ומשרים התעוררי
התעוררי, כי בא אורך, קומי אורי, עורי עורי, שיר דברי, כבוד אדוני, עלייך נגלה. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. לא תבושי ולא תיכלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי. בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר על תלה. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תעריצי. על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, וערעותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם, וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם. אחינו בית ישראל שמעו, היום 73 שנים לתחילת גאולתנו בהקמת מדינתנו. הרחמן יכוננה עד עולם סלע. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, כשם שזכינו להתחלתה דגאולה, כך נזכה לשמוע קול שופרו של משיח. שיר המעלות בשוב אדוני, את שיבת ציון היינו כחולמים. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עמנו, הגדיל אדוני לעשות עמנו. היינו
שמחים. שוב אדוני את שביתנו כאפיקים בנגב. אז זורעים בדמעה ברינה יקצורו. הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך, ותשלח אורך ואמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם. ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. ותחנו כל בית ישראל פקודנה בכל ארצות פזוריהם. ותוליכם מהרה קוממיות לציון עירך ולירושלים משכן שמך. ככתוב בתורת משה עבדך, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך, ומשם ייקחך. והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ, אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיטיבך והרבך מאבותיך. ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולשמור את כל דברי תורתך. הופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמה ואפו, אדוני אלוהי ישראל, מלך ומלכותו בכל משלה. אמן סלה. Excelentíssimo Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, Sr. Ulman Karp, Excelentíssimo Rabino Suíça, Excelentíssimo Hazan Isaac Assor, desta vez, dado este ser o meu último Yom HaAtzmaut convosco como embaixador de Israel em Portugal, quero aproveitar esta oportunidade para agradecer ao diretor executivo da SIL, Marcos Priest, pela sempre frutífera colaboração com a embaixada durante todos estes anos na organização de cerimônias tocantes de Yom HaShoah ve'Hagevurah,
Yom HaZikaron, bem como do evento celebratório do Dia da Independência, Yom HaAtzmaut. Obrigado, Marcos. Membros da Mesa da Asilo, membros da comunidade israelita da Lisboa, tal como mencionei anteriormente, este é aparentemente o meu último encontro convosco como embaixador. Ao rever os meus anos de missão aqui, sobressai um período desafiante, sobretudo agora devido à pandemia, mas também, por vezes, politicamente desfiante. Algo que me deu uma profunda satisfação foi o estabelecimento de um lobby público eficiente de apoio ao Estado de Israel para que este possa viver pacificamente, usufruindo de legitimidade básica, algo que é um dado adquirido para outros Estados membros da família de nações. Na verdade, há poucos meses, a ALPI, Associação Lusa-Portuguesa por Israel, foi fundada e fico feliz em ver que hoje, tal como sucedeu nos 2 últimos eventos via Zoom, comparecem e participam vários membros da ALPI. Quero agradecer ao seu presidente, o ex-deputado João Rebelo, que foi durante muitos anos presidente do Grupo Parlamentar Portugal-Israel, e como se vê, mesmo fora do Parlamento, continua a trabalhar pelas relações de amizade entre os nossos 2 países. Quero também agradecer à doutora Madalena Barata, vice-presidente da ALPI e simultaneamente membro da SIL, a quem frequentemente chamo passionária, pela sua infinita devoção a Israel e pelo seu trabalho de aproximação entre Portugal e Israel. Quero expressar o meu apreço a todos os outros membros do quadro e de fundadores da ALPI e a 150 portugueses de todas as partes do território português que já se associaram. O 73º dia da independência de Israel, como qualquer dia da independência, é um momento de confirmação do orgulho que sentimos pelas muitas conquistas de um pequeno Estado que enfrenta tantos desafios e muito provavelmente mais ameaças do que qualquer outro país no mundo. Hoje, podemos acrescentar à nossa lista de conquistas a forma como lidamos com o coronavírus numa operação de vacinação eficiente. Contudo, politicamente, não nos encontramos num capítulo fácil da democracia israelita. Estou por isso, feliz por a missão de explicar a complexidade interna da situação política de Israel estar esta noite a cargo do Henrique Zimmermann. Obrigado por isso, Henrique. Assim, hoje agradeço a cada um de vós, membros da SIL e da ALPI, pelo vosso constante apoio a Israel e pela continuação das boas relações com Portugal. Não tenho dúvida
de que o meu sucessor irá beneficiar muito desta colaboração convosco também. A todos, feliz dia da independência. Yom Ha'atzmaut Sameach. Obrigado. Toda rabá. Muito bem, cumprida a parte de liturgia e após a mensagem do embaixador de Israel, convido para a sua mensagem de boas-vindas o presidente da comunidade israelita de Lisboa, senhor José Mancar. Excelentíssimo senhor embaixador do Estado de Israel, senhor Rafael Gamzo e esposa, senhora Michal. Muitos parabéns pelo dia de hoje. Há 73 anos, no dia 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion declarou a independência do moderno Estado de Israel. Uma data que modificou o mundo judaico para sempre. Gostava de dar as boas-vindas ao Sr. Rabino Ruben Suiza e Rabanit Devi Suiza, agradecer o nosso Hazan Isaac Assor, dar as boas-vindas a todos os membros da comunidade israelita de Lisboa e a todos os nossos amigos e apoiantes. É com muita alegria que recebemos um filho da nossa comunidade, Henrique Zimmermann, que aceitou disponibilizar um pouco do seu tempo para falar desta data e o que ela representa. Convidamos o nosso amigo Henrique Zimmermann para dar início à sua palestra. Obrigado, Henrique. Muito obrigado a todos. É realmente extremamente emotivo. Eu sei que há muitos amigos aí e obrigado por me ter convidado a mim para esta noite e para esta data tão importante. Para mim, ver as imagens da sinagoga com todos vocês, e não vou repetir os nomes de todos, peço desculpa, mas realmente todos vocês, eu conheço-vos e são grandes amigos de muitos anos, e ver essa sinagoga na qual os meus pais, Chico Zimmermann e Cota Ben Arroz, se casaram, na qual o meu irmão fez Bar Mitzvah, na qual os meus avós eram membros durante décadas. A minha mulher, a Yael, nasceu aí fez a sua Britá. Realmente essas são paredes nas quais eu também cresci no tempo do movimento juvenil do Abrão Serruia, aquele tempo realmente fabuloso. Mas, queridos amigos, nós estamos aqui para falar do Dia da Independência de Israel, do Yom Ha'atzmaut, que espero que realmente seja um dia de independência, continue a ser um dia de independência feliz, e falar realmente dos êxitos deste milagre que é este Estado no qual eu vivo há 4 décadas e meia, e que realmente é um milagre em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo, à parte dos seus grandes êxitos, que são realmente notáveis, eu acho que são únicos hoje em dia no planeta, tem também os seus enormes desafios, entre eles o tema político que existe neste momento, a instabilidade política dentro do país, mas tem grandes desafios e nós vamos tentar, nestes 30 minutos nos quais eu vou falar, analisar realmente de onde estamos, hoje, 73 anos depois da independência de Israel. Vocês sabem, alguns de vocês, eu gosto de chamar esta zona e este país o centro do mundo. Em primeiro lugar, porque realmente o é para a metade da humanidade, para 2 bilhões de cristãos, 1 bilhão 700, 800 milhões de muçulmanos e para quase 15 milhões de judeus. Este lugar é um lugar realmente importante e tem um significado diferente. E isso tem uma repercussão e uma influência sobre as realidades deste país em muitos aspectos. Por exemplo, não só na questão religiosa, cultural, política, mas também, por exemplo, na questão mediática. O facto é que nos últimos 70 anos, talvez um pouco mais, Israel é o país do mundo com mais jornalistas estrangeiros por metro quadrado. Isso não é casual. A presença mediática internacional neste lugar provavelmente é um pouco como acontece na física quântica, quando se observa um fenómeno, teve uma influência sobre tudo o que aconteceu nestas 7 décadas aqui neste lugar. Mas ao mesmo tempo nós vivemos numa era na qual um smartphone é uma arma por vezes letal, e vivemos numa época também na qual os meios de comunicação podem ser um pouco
como o McDonald's, um pouco como comida instantânea. E isso tem os seus problemas e tem, de alguma maneira, mudou a realidade, tal como Israel e a região é refletida e é explicada em todo o mundo. E temos também, na última década, só na última década, as redes sociais, que são esse megáfono gigante que altera toda a nossa vida. Vejam o que nós estamos agora a fazer, por exemplo, como estamos a poder falar, apesar do Covid-19, podemos comunicar estando a milhares de quilómetros de distância uns dos outros e, ao mesmo tempo, as redes sociais têm uma influência brutal sobre tudo o que aconteceu, tudo o que está a acontecer e tudo o que vai acontecer no ponto de vista político, económico, geopolítico, até mesmo no mundo da segurança e, sem dúvida, na nossa própria psicologia. Israel é um país no qual se vive com uma alta voltagem, tudo é muito intenso. As notícias dramáticas de hoje, amanhã estão esquecidas e são substituídas por outras que acontecem e já ninguém se lembra do que aconteceu no dia anterior ou 2 dias antes. Mas, ao mesmo tempo, o Médio Oriente é uma região na qual, que vive, sem dúvida, nos últimos 10, 11 anos, a maior crise da sua história desde a época de Maomé, o profeta do Islão do século VII, que começa o Islão como a grande terceira civilização monoteísta, a terceira religião. Ao mesmo tempo, vivemos numa região na qual se pode dizer que alguns países, ou eu diria mesmo o Médio Oriente, declarou-se a guerra a si mesmo em muitos aspectos. Há neste momento várias frentes abertas em toda a região, frentes de combate importantes. Mas eu agora quero levar-vos na máquina do tempo a uma data muito particular, da qual se fala muito pouco. Dia 8 de março de 1949. Estamos uns meses depois do princípio da independência de Israel, da declaração da independência do dia 14 de maio de 1948, e estamos a 2 dias do fim da Guerra da Independência de Israel, uma guerra tremenda na qual 1% da população judaica, havia 600 mil judeus aqui naquela altura, a metade sobreviventes do Holocausto, que de repente se encontram numa situação na qual se tem que defender depois da declaração da independência de Israel e são atacados simultaneamente por uma série de exércitos árabes e têm de se defender porque não têm outra alternativa, mas mesmo assim há 6 mil mortos nessa guerra. Estamos no dia no qual Ben Gurion, o fundador do Estado, declara o seu primeiro governo no Parlamento. Estamos no dia no qual o Tzal, o exército de Israel, ocupa a cidade de Eilat, no sul, no Mar Vermelho, e marca a fronteira sul de Israel. E nesse dia Ben Gurion faz um discurso no Parlamento que eu acho que é extremamente interessante e que é preciso conhecer. Ele disse o seguinte: eu sei, não foi fácil. Muitos pensavam que não íamos ganhar a guerra de independência e que não íamos sobreviver como Estado, mas, na minha opinião, agora espera-nos a luta mais dura, mais difícil, o combate mais complicado. E esse será desenvolver uma economia, desenvolver uma política de imigração, na qual possamos, por exemplo, trazer milhões de judeus de todo o mundo que possam vir aqui e que tenham um teto, e que tenham um trabalho, e que tenham saúde. Vimos que realmente as companhias de seguros, os Kupot Holim, que foram marcadas, que foram criados nessa altura, no fim dos anos 40, princípio dos anos 50, provavelmente tiveram uma enorme influência agora para salvar Israel da pandemia, salvar Israel desta terrível situação que todo o mundo está a viver e ser o primeiro país realmente em sair dela, muito graças ao apoio logístico destas organizações que foram criadas nesse momento. Mas o que o Ben Gurion disse foi: agora vem o momento da rotina. Será que seremos capazes não só de ganhar uma guerra, mas de criar as infraestruturas, o desafio de criar realmente um Estado que sobreviva? O Israel daquela altura era um Israel muito fraco, era um Israel muito débil, era um Israel que não tinha praticamente nada. Eu tenho um grande amigo aqui que o seu pai foi um dos 4 fundadores da Força Aérea. Eles tinham aviões Piper, eles atiravam as bombas que tinham com as mãos e atiravam para baixo na luta contra o exército egípcio, ou contra o exército jordano, ou contra as forças
palestinianas daquela altura. E lembrem-se, a metade da população de Israel eram sobreviventes do Holocausto, que tinham conseguido cá chegar, apesar da luta britânica para impedir a chegada desses judeus, que conseguiram chegar fracos, debilitados nos seus corpos e nas suas almas, pós-traumáticos possivelmente, por tudo o que eles tinham vindo, e com esse material humano, David Ben-Gurion e o primeiro governo de Israel decide não só criar um Estado, senão lutar contra os seus inimigos para sobreviver e criar essa rotina de infraestruturas que vão permitir transformar Israel, o que é hoje em dia, provavelmente, o Estado judaico mais forte na história em milhares de anos. Essa é a situação. Eu penso que 73 anos depois, se vemos o que aquele pequeno Estado, tão modesto e tão pequeno daquela altura, dos anos da independência, e vemos o que acontece agora, eu acho que a resposta é clara. Quando eu cá cheguei, do Porto de Lisboa, no ano 1975, eu lembro-me do meu choque, quando estava no kibbutz Mishmar HaSharon e me levaram pela primeira vez a um supermercado. Havia só um tipo de pão, havia só um tipo de queijo. Eu lembro-me de ver os carros nas ruas e que me lembravam os carros da Havana, em Cuba, carros com 400 mil quilómetros. E uma vez eu fiz um comentário, eu escrevo um diário desde aquela época, e disse: Israel faz-me lembrar o que eu ouvi da Albânia, um país quase comunista naquela altura, pela modéstia de tudo o que havia neste país. É verdade, também haviam menos brechas sociais entre ricos e pobres naquela altura. Eu estava muito próximo ao Shimon Peres, Prémio Nobel da Paz, 9º presidente de Israel, primeiro-ministro, um homem que praticamente foi ministro de tudo. E um dia, 2 meses antes de falecer, ele disse-me: eu muitas vezes penso o que diria David Ben-Gurion, o meu mestre, o meu mentor, se ele pudesse levantar cabeça por um momento e ver o que está a acontecer neste país. Ele disse: ele realmente ficaria muito surpreendido. Nem ele mesmo sonharia que Israel é o que é hoje em dia. E Yitzhak Navon, que foi o 5º presidente de Israel, contou-me uma pequena história que vos vou contar, que Ben-Gurion enviou como diplomata para Buenos Aires no princípio dos anos 50. Ele teve um contacto com a Evita Perón e ela levou a Juan Perón, o seu marido. E ele era um jovem diplomata, bastante tímido, ele tinha trabalhado com o Ben-Gurion, tinha sido o seu secretário pessoal. Ele chega a Juan Perón e a Evita diz ao Juan: Juan, temos que ajudar a este pueblo. E o Juan diz: de que maneira? Diz: vamos comprar-lhes alguma coisa, diz a Evita. E ele olha bastante impaciente para o Yitzhak Navon e diz: o que é que lhes podemos comprar? E o Navon diz: olha, talvez laranjas. E ele diz: laranjas vão chegar cá podres, vão demorar muito a chegar. Não, isso não é preciso. E tem alguma coisa mais? E Evita: Juan, é muito importante comprar-lhes algo. E ele diz: bom, está bem, o que é que vocês têm? A parte disso, textil. Este textil nós não precisamos, nós temos aqui tudo o que queremos e tudo o que é preciso, não precisamos de vos comprar isso. E ela volta a insistir, a Evita, até que o Juan Perón, impaciente, quer acabar a reunião com o diplomata israelita Navon e diz: pronto, diga-me, o que é que tem? Diga-me alguma coisa que possa servir. Ele disse: temos dentaduras. Ele disse: pronto, envie-me 25 mil dentaduras. E assim foi como se fez a primeira operação de exportação de Israel, naquela altura, no princípio dos anos 50, isto contado pelo Yitzhak Navon. O Israel atual não tem nada a ver com isso. O Israel atual é um país que tem uma renda per capita, apesar de todas as crises, superior à do Japão, à da Espanha, à da França, à da Itália. É incrível dizer isso, mas é a pura verdade. É verdade também que o mundo, nos últimos anos, durante a época da anterior administração norte-americana, devido à amizade de Trump com Israel, via Israel uma espécie de porta para a Casa Branca. Falava-se das 3 T's, os 3 T's de Israel: a tecnologia, o terrorismo. Israel podia ajudar, pode ajudar ao mundo ocidental na luta antiterrorista, e falava-se do Trump e da sua amizade com o primeiro-ministro Netanyahu. É verdade que Israel é uma opinião bastante subjetiva minha, mas Israel é, na minha opinião, um dos maiores êxitos da humanidade em geral e, sem dúvida alguma, nos últimos 100 anos.
É um êxito quase heroico conseguir fazer o que se fez nestes 73 anos. Quando me perguntam qual é o maior êxito de Israel, eu acho que a coisa mais imprevisível, a coisa realmente talvez mais chocante, e sobre a qual falo sempre com o Papa Francisco, ele pergunta-me sempre sobre esse tema, é o tema da língua, o tema do hebraico. O hebraico era uma língua religiosa, uma língua teológica, era uma língua usada nas sinagogas, falava-se em alguns setores bastante reduzidos, mas não era uma língua na qual se discutia, na qual se falava na rua, até que parece aquele louco Eliezer Ben Yehuda, cujo filho Itamar Ben Avi é bisavô de um grande médico israelita que se chama Itamar como ele, Itamar Raz, um grande especialista em diabetes, e ele conta-me como na sua família, e como Eliezer Ben Yehuda, ele tinha essa loucura por impor aos seus filhos não falar numa das 70 línguas que se falam neste país, com judeus que chegaram de 120 países, senão falar na língua da Bíblia, falar em hebraico. E graças a loucos como esses, conseguiu-se realmente que uma língua que durante 2 milénios estava anestesiada, estava adormecida, acordasse totalmente e se encontrassem também termos para coisas que não existiam na época de Abraão. É verdade, se hoje à noite Abraão viesse aqui jantar em minha casa com os meus filhos, provavelmente o patriarca poderia entender-se com eles. Haveria algumas palavras que ele não ia entender e que os meus filhos não iam entender que ele dizia, mas em geral eles podiam chegar a compreender uns aos outros. É o mesmo hebraico de base daquela época, com uma série de alterações. Mas realmente, quando um dia o Papa me perguntou, e como é que vocês fizeram isso? Eu disse, eu não estava, mas realmente quem o fez é como se o Senhor, eu decidisse que a partir da manhã, no mundo cristão, se falasse na rua em latim. Os jogos de futebol da sua equipa, do San Lorenzo, todos estariam transmitidos na televisão e nas rádios e na internet em latim. E essa língua que vocês usam nas igrejas seria usada nas ruas até para se insultar uns aos outros, até para discutir, até para lutar, para vender, para comprar, para ir a um restaurante, para tudo, absolutamente tudo. Eu acho que esse é um dos grandes milagres realmente deste país, mas há outros. Esta é a nação do mundo que recebeu mais imigrantes per capita na sua história. 3,3 milhões de judeus chegaram ao longo da história a este país. Hoje em dia há 6,5 milhões de judeus, ou seja, é como se fosse realmente a metade da população que existe hoje, judaica em Israel, que chegou a este país. Sem dúvida, nos anos 90 foi incrível, eu lembro-me disso muito bem, quando chegou 1 milhão de judeus da ex-União Soviética, judeus que chegaram cá sem absolutamente nada. Uns tinham o violino debaixo do braço, outros enviaram o piano com a bagagem e havia aqui 18 orquestras filarmónicas, graças a eles. Hoje em dia, 70% deles têm andar próprio. É verdade também que eu voltei ontem à noite do Golfo Pérsico, de onde vou com muita frequência nos últimos anos, porque sou presidente da Câmara de Comércio Israel, Países do Golfo. E falo muito com os príncipes que são os líderes dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, do Qatar, da Arábia Saudita. Um dos príncipes, que era chefe dos serviços secretos sauditas durante muitos anos, mais de 20, Turki al-Faisal, disse-me um dia, vocês têm o exército mais forte entre Gibraltar e a Indonésia. E nós chegamos à conclusão que não vos podemos vencer já em 1973, na Guerra do Yom Kippur. Nós vimos que vocês chegaram à guerra de joelhos e umas semanas depois ganharam a guerra, apesar de tudo. Hoje em dia, dizia ele, Israel é um país muito mais forte. Portanto, para nós já há décadas que a via militar não existe. E é por isso também que nós temos que olhar para outras coisas. E as outras coisas são, sobretudo, tecnologia. Eu acho que a tecnologia é uma das coisas que abriu as portas do mundo árabe, que procura joint ventures e colaboração com Israel, e não é por acaso que, como me dizia ontem um dos príncipes de Abu Dhabi, Israel tem na Nasdaq, na Bolsa norte-americana,
mais empresas de alta tecnologia que todos os países juntos da União Europeia, os 27 países que há neste momento na União Europeia. E é verdade que Israel agora se está a preparar para a nova etapa, que é passar do high-tech, da alta tecnologia, à inteligência artificial. Este é também um dos 9 países, segundo fontes estrangeiras, que tem poder nuclear e um dos 7 que conseguiu enviar satélites ao espaço. Isso também é um dos países que está neste clube muito, muito privado. Isso foi provavelmente estes avanços tecnológicos de Israel, esta classe académica, científica que existe neste país, que ajudou a este fenómeno que nós vemos hoje em dia, de que Israel seja o primeiro país do mundo que está a sair deste ano e pico de coronavírus, que neutralizou o mundo inteiro. Israel também foi um país muito, muito afetado, chegou a ter 1 milhão de desempregados dos 9,3 milhões da população num momento determinado. E agora estamos numa situação na qual mais de 5 milhões de israelitas, a maioria dos adultos deste país, quase 90%, estão vacinados, já com 2 doses. Eu, a segunda dose, fila no dia 13 de janeiro, ou seja, já há bastantes meses. E é verdade também que Israel, no domingo, vamos deixar de usar máscaras de proteção em lugares no exterior, nas ruas. O que quer dizer que realmente há uma espécie de normalização de tudo isto. Mas, meus amigos, não podemos evitar ver também os problemas e os grandes desafios. Neste momento há na sociedade israelita, e vimos-lo também com o corona, uma espécie de fratura social dentro da sociedade. O presidente de Israel, Ruvi Rivlin, fala das 4 tribos de Israel. Ele diz que é a tribo maioritária laica e tradicionalista, a tribo dos ultra-ortodoxos, os Haredim, que são hoje em dia uns 12% da população, a tribo dos árabes israelitas, que neste momento se estão a integrar cada vez mais dentro da sociedade, mas são tema de outra palestra totalmente diferente, e que são hoje em dia 21% da população já. E temos a população ortodoxa, que tem um papel extremamente importante dentro da sociedade hoje em dia também, em todas as instituições. E eu disse ao presidente Rivlin que eu achava que era preciso agregar uma 5ª tribo. E essa é a tribo da diáspora. Os 8 milhões de judeus que vivem hoje em dia fora de Israel ainda, que eu penso que devem ser parte dessa unidade com o Estado de Israel. Ele aceitou o meu comentário e hoje em dia há uma ideia que eu estou a tentar também desenvolver, até com ele mesmo, da criação de um Senado para os judeus da diáspora ao lado do Parlamento de Israel. Nós vivemos também uma luta pela democracia. Temos um sistema eleitoral que era muito bom nos anos 50, no princípio de Israel, o sistema proporcional, que era... Porquê é que o Ben-Gurion aprovou um sistema proporcional? No qual todos os movimentos políticos que tivessem um mínimo de apoio poderiam chegar ao Parlamento. Porque ele pensava que essa era a forma de evitar que pessoas estivessem fora da sociedade, fora do Parlamento e se transformassem em movimentos de protesto. O que aconteceu foi que, com os anos, há cada vez mais partidos. Nas últimas eleições, as quartas dos últimos 2 anos, 4 eleições em 2 anos. Também nisso Israel é campeão mundial, mas não no melhor sentido da palavra. Vimos 40 partidos políticos que se apresentaram. 40, repito, não é um engano. E cada vez vemos como o sistema político se transforma num vidro que se vai partindo mais e mais, e é cada vez mais difícil fazer o puzzle de criar uma coligação e de unir todos esses vidros juntos. Eu acho que chegou o momento, e cada vez temos mais gente na sociedade que se entende que é preciso fazer uma alteração e realmente chegar a um novo sistema político mais adaptado a esta época. Israel deve também definir as suas fronteiras oficialmente. Conseguimos fazê-lo com o Egito, de alguma forma conseguimos fazê-lo com o Líbano, e com a Jordânia, mas temos ainda problemas com vários países. Israel é o único país do mundo que ainda não tem fronteiras totalmente definidas e, sobretudo, no caso palestiniano, isso é um problema sério, porque pode transformar Israel num Estado binacional.
É a primeira vez, a propósito, que vemos que há menos de 75% de judeus, 74% neste momento, dentro do Estado de Israel, e se Israel ficasse a ocupar partes da Cisjordânia, provavelmente haveria aí população palestiniana que seria incluída, o que poderia aumentar mais ainda a percentagem de palestinianos dentro da sociedade israelita, e todos entendemos hoje em dia que estas sociedades multinacionais, vimos-lo em muitos países, como por exemplo a Jugoslávia, como por exemplo vimos no Líbano, países com grandes minorias, estão condenados muitas vezes a guerras civis latentes. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos que nós temos, é conseguir chegar a definir fronteiras com os palestinianos. É verdade que não tudo depende de nós, muito depende dos palestinianos, e eles não parecem ter neste momento uma grande vontade de negociar. Vamos ver onde é que isto tudo nos pode levar, mas temos um problema demográfico que é extremamente importante. E ao mesmo tempo, temos uma mudança de paradigma no estatuto de Israel dentro de todo o Médio Oriente. Aconteceu uma espécie de milagre estratégico, e é que o grande mundo árabe, encabeçado pela Arábia Saudita, com 33 milhões de habitantes, e pelo Egito, que tem um acordo de paz com Israel, 105 milhões de pessoas, que são um quarto do mundo árabe, é como os Estados Unidos do mundo árabe, e conjuntamente com a Jordânia e com um dos países mais influentes, os Emirados Árabes Unidos, chegaram à conclusão de que não podem esperar que os palestinianos queiram fazer a paz com Israel, e foi assim como vimos este verão os acordos de Abraão, históricos extremamente importantes. Muitas vezes eu penso que o mundo ainda não captou como isto está a mudar o vento dentro do Médio Oriente, totalmente, e vai levar-nos a outros acordos de paz, eu penso, na próxima década, com outros países da região, começando pelos países do Golfo, talvez também sendo a joia da coroa a Arábia Saudita, depois destes 4 acordos que Israel fez, históricos em muito pouco tempo, com os Emirados Árabes Unidos, com o Bahrein, com Marrocos, um país do qual há aqui 1 milhão de judeus israelitas que têm origem marroquina e que se sentem de alguma maneira relacionados a Marrocos, um país que pode ter importância até politicamente dentro do país, e o Sudão. Eu sei que há já acordos meio escritos com países como Oman no Golfo Pérsico, como até mesmo o Qatar, que se prepara para o Mundial de 2022 e que procura um diálogo com Israel, e com a Arábia Saudita há uma espécie de tango também neste momento para poder chegar a alguma forma de acordo com Israel nos próximos anos, mas ainda vai demorar um tempo e não vai ser fácil, sobretudo porque o Médio Oriente está numa espécie de situação de ebulição. Nós vemos, depois de 10 anos, com 1 milhão de mortos, talvez mais, em todas as frentes, com a volta da escravidão, miúdas e miúdos vendidos como escravos sexuais ou simplesmente como escravos. Eu vi isso com os meus olhos em Mossul, no Iraque, 4 vezes, e ouvi sobre isso em Raqqa, na Síria. O analfabetismo que continua a existir no mundo árabe, 27%, o que é outra causa de radicalização que ainda existe, e também a situação económica. O mundo árabe tem o controlo sobre a metade do petróleo, a metade do gás do planeta, mas tem também 60, 70 milhões de jovens que não têm trabalho e que vão chegar à minha idade, provavelmente, sem nunca ter trabalhado, a uma geração do deserto. Dizem que em 2030 serão 100 milhões de pessoas, 100 milhões de jovens. Eu acho que isso é uma bomba de relógio realmente, é um tic-tac que é preciso tentar resolver nos próximos anos, talvez também no marco dos acordos de Abraão. Tudo isto, apesar de tudo, no dia 2, e apesar dos problemas, e apesar das decisões que nos esperam, eu espero que nós tenhamos líderes à altura daqueles que criaram o Estado de Israel, tanto do David Ben-Gurion, como do Menachem Begin, como do Yitzhak Rabin, como do Shimon Peres, que consigamos ter realmente líderes a essa altura no futuro e que se possa continuar este caminho extraordinário que Israel, com 73 anos, marcou e está a conseguir dar passo a passo numa direção que aquele país que eu via como a Albânia nos anos 70 é hoje uma potência regional e provavelmente também, em muitos aspectos, uma potência mundial.
David Ben-Gurion dizia uma frase que a mim sempre me impressionou muito e que me acompanha com isto acabo e passamos às perguntas, que é o seguinte: num país como Israel, quem não acredita em milagres não é realista. Muito obrigado. Passamos às perguntas. Minha pergunta é, na tua opinião, o que é que tem impedido em particular Portugal de mudar de localização embaixada de Portugal em Tel Aviv para a capital de Israel? E, em geral, porque é que a União Europeia não segue esse mesmo caminho? Ok. Bem, um grande abraço ao Henrique, já não nas minhas funções de deputado, visitei muitas vezes Israel e tivemos o prazer de falar muitas vezes e aprendi imenso com o que disse aqui hoje. A pergunta que eu tenho que colocar tem a ver com este aumento de perturbação com o Irão, que não é recente, obviamente, mas se este acordo com a China feito, que é o primeiro acordo militar feito pela China com um país da zona do Médio Oriente, porque mesmo as relações que eles tinham com a Sri Lanka ou com o Paquistão não envolviam esse acordo militar, o que é que isto pode ter como impacto na região e, sobretudo, para Israel, em termos da sua segurança? Essa é a minha pergunta e muito obrigado, Henrique. Obrigadíssimo também, Henrique, pela sua palestra, e é sempre inspirador ver as suas participações aqui na televisão em Portugal também. A minha pergunta é relacionada com as relações com os Estados Unidos, agora com uma nova administração, ou uma recente administração. Muito se tem dito que o paradigma de relações entre os Estados Unidos e Israel podem mudar, mas tenho lido ou ouvido pouco de como é que isso se tem materializado, por isso queria ter um bocadinho a sua perspectiva nesse sentido. Vamos lá, e se me permitem, vou começar pela pergunta do Filipe, porque tem a ver imediatamente com a pergunta do Carlos e com a pergunta do Dr. Rebelo. Então, vamos lá ver. Israel realmente, neste caso, o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro que está há mais tempo na presidência do governo em Israel, mais do que o próprio Ben-Gurion, já são 14 anos não consecutivos, realmente ele tinha uma relação extraordinariamente privilegiada com o anterior presidente dos Estados Unidos. E isso foi muito criticado em certos momentos, porque se dizia que era a primeira vez que havia um líder de Israel que renunciava à chamada política bipartisan, ou seja, o apoio ou o vínculo com os dois partidos e com as duas possíveis administrações nos Estados Unidos. E isso sabia-se que num momento determinado poderia chegar a provocar uma situação complicada para Israel. É verdade que ele teve um confronto grande com o Obama. Eu posso-vos confessar que no dia em que o Obama foi eleito eu fiquei muito feliz, mas no dia em que eu vi o seu discurso no Cairo, o primeiro, fiquei muito preocupado porque percebi que realmente os Estados Unidos não iam no bom caminho e aí houve um confronto grande com a administração de Netanyahu, entre Obama e Netanyahu. O Netanyahu foi ao Congresso norte-americano e tudo aí começou esse problema que depois, quando chega Trump, foi um alívio para a direita israelita e para o Netanyahu, porque realmente Trump fazia bastante do que Netanyahu lhe pedia. E agora há esta mudança. E nós sabemos que Joe Biden tem uma relação pessoal com Netanyahu há muitos anos. Não sabemos se Netanyahu vai continuar ou não a ser primeiro-ministro. O que eu vos posso dizer é que nos últimos dias o possível chefe da oposição, Yair Lapid, foi ver a vice-presidente Kamala Harris, foi convidado por ela e foi lá discretamente vê-la. Não há dúvida que eles prefeririam, o Partido Democrata, que Netanyahu não continuasse a ser o primeiro-ministro, mas isso é uma decisão que se vai tomar dentro do sistema político israelita. Vamos ver se ele consegue formar governo ou não nas próximas 2, 3 semanas, e se ele não o conseguir, isso vai passar ao centro-esquerda, e aí tudo pode ser diferente. Não há dúvida que Biden e Harris prefeririam esse centro-esquerda. Eles querem voltar a falar do tema palestiniano, eles querem devolver alguns elementos do que era a política de Obama em relação aos palestinianos, mas eu acho que nos últimos dias aconteceu uma coisa discretamente muito importante.
e é que a administração Biden compreendeu a importância dos acordos de Abrão e foi por isso que eles aceitaram vender, contrariamente ao que se dizia anteriormente, aviões F-35, que são os aviões mais sofisticados que existem, aos Emirados Árabes Unidos. É uma decisão que muda um pouco a situação geopolítica e que tranquiliza. Eu estava em Abu Dhabi quando isso aconteceu e foi uma espécie de Valium, de calmante para parte da situação, de como se viu desde lá essa decisão de Biden. Em qualquer caso, não há dúvida que o que mais afeta a relação entre Israel e os Estados Unidos neste momento, entre os países árabes pragmáticos, entre eles os Emirados e a Arábia Saudita, o Egito, etc., com a nova administração Biden, é sem dúvida o tema do Irão. É verdade que a intenção de Biden é voltar ao acordo anterior, talvez com algumas alterações, o acordo que Obama fez com Rouhani, o presidente do Irão. Não está claro se isso vai acontecer ou não, se vai haver acordo ou não. O que não há dúvida que acontece é que o Irão está, apesar do acordo com a China, provavelmente na sua situação mais tremenda, mais difícil desde a Revolução Islâmica de 1979. Há um desânimo total na rua iraniana, há uma oposição crescente que provavelmente tem o apoio, segundo dizem analistas iranianos que conhecem bem a situação, de 85% até 90% da população. Há operações de serviços secretos estrangeiros, segundo eles dizem, até de Israel, no coração do Irão, nos lugares mais protegidos do Irão. Há uma guerra cirúrgica contra o que seria o projeto nuclear do Irão e, portanto, isso tem um efeito imediato e importantíssimo sobre tudo o que aconteça com a administração norte-americana. Enquanto ao tema de Jerusalém, não há dúvida que eu acredito que todo país tem direito a decidir qual é a sua capital e que as embaixadas estrangeiras estejam lá. A União Europeia não o faz porque considera que o tema palestiniano deve ser resolvido antes. Eu não me oponho a que os palestinianos tenham benefícios de uma decisão assim. Eu acho que devemos dar passos para a frente. Devemos de entender que já não estamos nos anos 90, que a situação do século passado é diferente, que vivemos umas primaveras árabes e umas revoluções no mundo árabe que alteraram a situação, que hoje em dia há uma classe jovem nos países que eu visito, nos Emirados e na Arábia Saudita, 70% da população são jovens de menos de 30 anos, que quando eu falo com eles me dizem que as guerras do século XX não lhes interessam, que eles querem ir para a frente, querem olhar para a frente. E eles são o principal lobby para conseguir chegar a acordos com Israel. Portanto, é preciso adaptarmos aos novos tempos. Eu espero que essa decisão, quando se tomar, e espero que se tome nos próximos anos, que se adote também a União Europeia e também Portugal, seja no marco de um acordo com os palestinianos para impedir criar mais tensões entre Israel e os palestinianos, mas em qualquer caso é uma decisão que deverá ser positiva. Meu caro Henrique, minhas felicitações por no curto espaço de tempo teres feito uma síntese extraordinária. Tocaste nos pontos todos que era possível, de maneira que é sempre um prazer ouvir-te. A principal razão da minha intervenção é felicitar. Mas eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Vamos lá. Qual é a posição do Estado de Israel para melhorar o tratamento democrático da parte da população israeliana árabe, que até aqui tem tido um tratamento diferente dos cidadãos judeus? Eu tenho visto que tem havido grandes progressos na ocupação de cargos, etc., mas há uma política conducente a que essa situação se melhore. Gostava de saber se me podes informar. Grande pergunta, Samuel. Henrique, e um grande abraço e a ele também. Muitas saudades que tenho de Israel e espero em breve poder ir. O Henrique, de facto, tocou em todos os aspectos, como disse Samuel Vi, e tocou num que eu fiquei muito curiosa, é acerca da tal
quinta tribo que é representada pela diáspora, em medida que acha que essa diáspora podia contribuir para a democracia e para o êxito político de Israel, em Israel, uma vez que, na verdade, é que há um grande problema de segurança em Israel e já afronta 40 partidos políticos. Se ainda juntarmos um Senado da diáspora, e como nós sabemos, os judeus gostam muito de ter opiniões, várias, em medida que o Henrique sonha que isso podia ser uma boa contribuição. Olá, Henrique. Muito gosto em ver-te. Eu, infelizmente, cheguei um bocadinho atrasada, mas verifico que está a ser gravado e, portanto, vou ter o prazer de ouvir desde o princípio a tua intervenção. A minha pergunta é a seguinte: qual é, do teu ponto de vista, por que motivo é que não se consegue, ou enfim, não se vê uma alternativa ao Netanyahu em Israel? Bom, quantas horas é que vocês têm? Eu sei que 3 perguntas, que cada uma é um seminário universitário, mas vamos lá tentar explicar. Samuel, estás ótimo, é um prazer ver-te e ver que estás em forma, graças a Deus, e mando-te um grande abraço, a sério. E a pergunta é muito interessante, porque eu acho que se há neste momento um game changer em Israel, ele vem da população árabe, que são, como dizia, 21%, ou seja, estamos a chegar quase a 2 milhões de pessoas. E se há 10 anos, ou há 5 anos ainda, a representação política do setor árabe-israelita fosse praticamente de forma exclusiva, uma representação que se preocupava pelos problemas dos palestinianos na Cisjordânia e em Gaza, e menos dos problemas da população que eles representam no Parlamento, hoje em dia eu acho que há uma espécie de tsunami que está a acontecer, porque aquela geração jovem da qual eu vos falava antes está a reagir. Eu vejo em Tel Aviv, de onde eu vivo, cada vez mais jovens árabes que trabalham em todos os sítios. Eu encontro-os nos hospitais como médicos, como enfermeiros e enfermeiras, encontro-os como são estudantes meus no IDC de Herzliya. 60% dos estudantes árabes são mulheres. As mulheres têm hoje em dia um papel que não tinham no passado. A propósito, isso acontece também no mundo árabe e até mesmo no Irão. 60% são mulheres, o que está, de alguma forma, a criar uma espécie de metamorfose dentro da sociedade. A propósito, acontece também na sociedade ultra-ortodoxa e judaica, mas isso também é outra história. E eu vejo hoje em dia um interesse dentro do setor público árabe-israelita, vejo embaixadores, vejo diplomatas, vejo até mesmo militares. Há quem, sem ter a obrigação, se apresenta no serviço militar como voluntário, sobretudo os cristãos, mas também alguns muçulmanos. Não falemos já dos drusos e dos beduínos, etc., que isso historicamente eles já eram parte, porque eles sentem que o exército pode chegar a ser uma espécie de trampolim dentro da sociedade israelita, e eles criticam os seus próprios deputados que se dedicam mais aos palestinianos do que se dedicam a eles. E hoje em dia eu acho que vamos ver um partido de jovens que vai surgir. Eu sinto que há no ar aí uma espécie de mudança, e vimos um político que justamente vem do movimento islâmico, imaginem, que negociou com Netanyahu a possibilidade de se unir e de ser parte da coligação. Com Netanyahu, o mesmo Netanyahu, que já não me lembro em que eleições é que foi, acho que foi para aí há 4 ou há 3, disse para tentar que as pessoas fossem votar pelo Likud no dia das eleições: vão votar, por favor, porque os árabes estão todos a fazer fila para ir votar. E ele agora é quem entendeu que eles são esse game changer e está a tentar chegar com eles a uma espécie de coligação. Não me surpreenderia nada que Mansour Abbas, que tem o partido, este partido árabe, conseguisse ou decidisse ser parte de algum dos governos que venha a ser criado dentro de Israel. Eu penso que é uma situação nova que estamos a viver e que ainda nos vai levar a muito mais alterações, mas vê-se cada vez mais presença de jovens árabes
dentro da sociedade que até há pouco tempo era quase exclusivamente judaica. Enquanto à pergunta da Madalena sobre a diáspora, não há dúvida que é um tema muito delicado, Madalena, porque nós aqui em casa temos 3 filhos que nos últimos 3, 4 anos fizeram serviço militar obrigatório. 2 rapazes, os 2 filhos da Yael e a minha filha mais pequena, a Noa. Os 3 estiveram ao mesmo tempo no exército. Os 2 filhos, o Alex e o Yoav, estiveram em posições de combate que eram perigosas, que têm um grande risco. Então, eu não acho que os judeus da diáspora no seu Senado possam tratar temas que têm a ver com a segurança do Estado de Israel se os seus filhos não fazem a mesma coisa e não correm os mesmos riscos que os nossos. Mas sim podem tratar de temas que não têm que ver com coisas internas de Israel, que são, por exemplo, a identidade judaica, a cultura, a religião, as diferentes correntes do mundo judaico. Tudo isso, o ensino, a educação judaica na diáspora, como impedir a assimilação e a desaparição das comunidades, a luta contra o antissemitismo, a asbará, o que se chama a diplomacia pública relacionada com o Estado de Israel, que afeta a situação das comunidades judaicas, a segurança das comunidades judaicas, etc, etc, etc. Programas educativos de jovens da diáspora que possam cá vir e fazer cá. O meu sonho é criar uma espécie de Erasmus no mundo judaico, de forma a que judeus jovens da diáspora possam cá vir fazer um semestre e vice-versa, e criar vínculos entre as comunidades e o Estado de Israel dentro de tudo isso. Então, é preciso definir muito bem quais são esses temas, os temas que têm que ficar de fora do Senado e que pertencem só à Knesset, o Parlamento de Israel. Enquanto ao Netanyahu, Esther, a quem felicito pelo museu a propósito, e por todos os esforços que vocês estão a fazer, porque é que não se vê uma alternativa ao Netanyahu? Eu penso que se vê, Esther, mas ainda não é muito pública. Eu penso, como sabes, que o Netanyahu tem um julgamento complicado, com 3 acusações, e a situação dele não é fácil. Ele estará disposto até, para conseguir criar governo agora, a pagar um preço de rotação que eu acredito que ele vai respeitar desta vez, porque não tem outra alternativa, não como fez no governo anterior, que prometeu ao Benny Gantz e provocou a queda do governo antes de tempo. Eu penso, eu não sou suspeito de apoiar o Netanyahu, mas eu penso que o Netanyahu é um dos estadistas mais brilhantes que há neste momento no mundo, e em Israel também. E penso que na oposição ainda não há pessoas à sua altura. Mas ao mesmo tempo penso que mais de 8 anos como primeiro-ministro, políticos e fraldas é preciso mudar com frequência pelos mesmos motivos. Não é bom. E o próprio Netanyahu me disse isso nos anos 90, quando foi eleito primeiro-ministro pela primeira vez. Agora não lhe convém e provavelmente está a mudar a linha. Mas se me perguntas, eu vejo 2 personalidades neste momento que estão a levantar cabeça e que podem vir a ser primeiros-ministros no futuro, daqui a 4 anos, 3, 4 anos. Um é o chefe do Estado-Maior atual, Aviv Kochavi, que ontem fez um discurso que emocionou a grandes partes da sociedade. Ele disse uma frase: voltamos à nossa terra e desta vez é para sempre. Ele lembrou Nehama Israeli, que é uma senhora que lutou no Palmach, na Guerra de Independência de Israel, em 1948, e que na Guerra do Yom Kippur perdeu 2 dos seus filhos nos combates. Ele lembrou o seu drama. E tudo isso, ele tem bastante carisma, mas há outra personalidade que eu ouço falar dele todo o tempo, sobretudo no mundo árabe, e também no Partido Democrata e no Partido Republicano norte-americano, que é Yossi Cohen, o chefe do Mossad, que termina o seu trabalho agora, dentro de uns meses, que se vai dedicar ao dossiê do Irão durante 3 anos, porque segundo a lei ele não pode entrar em política durante 3 anos, precisa desse filtro, desse período de afastar-se, e só depois vai entrar na vida política. Eu acredito que ele quer ser primeiro-ministro e que tem um enorme potencial, é uma pessoa com uma capacidade extraordinária, fora de série. אז אריק, חג שמח.
Olha, essencialmente a pergunta que eu te queria fazer tem a ver essencialmente com uma questão que é muito debatida em Israel e que também, se calhar, não é tão comentada aqui em Portugal, e que tem a ver com a força e com o poder dos partidos religiosos. Era importante, eu penso que era importante tu fazeres uma breve análise para todos perceberem um bocadinho a diferença da força dos partidos religiosos que neste momento existem em Israel. Existem os partidos, chamemos de Haredim, como o Shas, e existem outros partidos que hoje em dia são, chamamos-lhe quase uns modern orthodox, por assim dizer, e que têm também uma força enorme, mas que se calhar não são tão conhecidos aqui em Portugal da forma como, por exemplo, se olha para os partidos religiosos. Os partidos religiosos não são todos iguais, quer dizer, hoje em dia em Israel esses partidos religiosos, como sabes, melhor que nós e melhor que eu de certeza, têm uma posição completamente diferente. Eu acho que era importante falar um bocadinho sobre isso. Tens toda a razão. Deixa-me dizer-te uma coisa, Isaac. Tu sabes que antes, quando me eldavas, me emocionaste. Porque quando eu tinha 11 anos, eu fui ver o teu pai, e tu estás cada vez mais parecido com ele. Obrigado. E o teu pai mudou o curso da minha vida. Eu acho que estamos sozinhos agora, posso-te contar. Sabes que o teu pai, quando me deu a cassete com a minha paraxá e a minha aftará para Bar Mitzvah, ele disse-me uma coisa, disse-me, olha, chegou cá um cônsul de Israel, vai lá, ele faz uma festa de Yom Ha'atzmaut no centro de Israelita, vai lá, estamos a falar de 1971, eu era um miúdo, faltavam-me 2 anos para Bar Mitzvah, e realmente fomos lá e eu vi o cônsul e a cônsul, e tinha um bebê que acabava de nascer, e o cônsul fez um discurso sobre o futuro de Israel e sobre a paz, e essa noite, quando voltávamos para o Porto no carro, os meus pais e eu, lembram-se que eram muitas horas de viagem, eu disse aos meus pais que eu tinha decidido que queria viver em Israel. E muitos anos mais tarde, o bebê que estava no carrinho veio a uma conferência minha e quase tinha um infarto. Quando eu lhe digo, eu lembro-me de ti no carrinho, e o discurso do teu pai foi quem fez que eu estivesse aqui neste momento, que eu tenha vindo para cá. Bom, e foi o teu pai que provocou tudo. A tua pergunta é muito pertinente por um motivo especial, à parte de tudo. Não só porque eles têm um poder fixo dentro da política israelita, senão porque não se surpreendam se vamos ver como primeiro-ministro a Naftali Bennett, uma pessoa que no mundo não é conhecida e que vem justamente de um partido ortodoxo moderno, tem uma equipa muito pequenina. Ele é o que antigamente se chamava o Partido Mafdal, o Partido Nacional Religioso, mas está casado com uma mulher laica, vive em Ra'anana, numa cidade que é totalmente, bem, tem religiosos, mas não é uma cidade religiosa particularmente, nem é um colonato, por assim dizer, e são partidos que hoje em dia têm uma importância grande. E ele teve só 7 deputados. Mas, no entanto, é uma espécie de balança entre o Likud, por um lado, e o centro-esquerda, pelo outro, e uma das saídas possíveis, um dos cenários possíveis, é que ele se unisse a Yair Lapid, que tem muitos mais deputados do que ele, 3 vezes, não, um bocadinho menos que 3 vezes, 2 vezes e meia mais deputados do que ele, mas não tem possibilidade neste momento de ser primeiro-ministro porque não tem o apoio dos partidos pequenos, enquanto que Naftali Bennett poderia ter esse apoio e, portanto, poderia haver uma coligação entre eles, entre o Yesh Atid, entre o partido que saiu do Likud, de Gideon Sa'ar, que se chama Nova Esperança, Tikva Hadashah, e o próprio Naftali Bennett e o seu partido. Portanto, não há dúvida que o setor ortodoxo moderno israelita tem uma importância grande hoje em dia, muito superior à que tinha há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás, uma importância grande dentro da sociedade, também porque há muitos oficiais. Antigamente os membros dos kibbutz eram os que davam mais oficiais e os que mais iam a unidades de combate. Hoje em dia os ortodoxos modernos são os que estão mais presentes, ainda com membros dos kibbutzim,
nas unidades de combate e em todo lugar onde se arriscam por Israel e se pagam um preço de sangue muitas vezes, e é um setor que não se pode negar e que eu acho que combina a religião com a vida moderna. Naftali Bennett, por exemplo, é um homem que fez um exit de high-tech e que ganhou muito dinheiro, que não precisa de nada dinheiro na política, mas que está aí. Ele esteve numa unidade de elite, a mesma na qual estiveram Ehud Barak, se lembra, o ex-primeiro-ministro, e também Benjamin Netanyahu, que é Sayeret Matkal, que é uma unidade épica e um ícone realmente do exército israelita, e ele é um homem que tem a aspiração e o sonho de chegar a ser primeiro-ministro. Ou seja, é preciso tomar em conta os ortodoxos modernos e também os partidos ultra-ortodoxos, que têm praticamente sempre o mesmo número, o sefardita por um lado e o ashkenazi pelo outro, que têm sempre entre 7 e 8 deputados cada um e que conseguem chegar a um máximo do seu apoio político porque se mobilizam e têm sempre uma porcentagem de voto muito mais alta do que tem a população laica ou tradicionalista na sociedade israelita, que está menos motivada e menos organizada. Henrique, muito obrigado a todos. Já vai adiantada a hora, já deve estar quase com sono porque são 11 horas onde tu estás, e nós temos também que seguir. Quero, em nome da comunidade, agradecer-te mais uma vez a tua presença e a tua sabedoria e tudo aquilo que nos trouxeste, e vamos concluir. Vou passar aqui a emissão ao Marcos, que tem as suas palavras de fecho, e desejo-vos a todos, os mais de 80 ligações que estiveram aqui connosco hoje e que tiveram também em direto no Facebook, agradecer-vos terem estado connosco e partilharem estes momentos com todos nós. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês e muita saúde, e oxalá nos possamos ver em breve. Nós temos muitíssimas saudades e muito obrigado por me ter convidado. Estou à vossa disposição, vocês são a minha comunidade. Muito bem, Henrique, nunca é demais. Eu tenho que dar o meu agradecimento pessoal, de verdade, pela maneira concisa e clara com que já nos habituou, de um modo geral, as pessoas que acompanham o seu trabalho, e hoje não foi diferente, e pelo incrível compromisso com o tempo e a capacidade que teve em transmitir tanta informação dentro daquilo que foi planeado. Sabemos que há mais pessoas que provavelmente ainda desejavam manifestar questões, mas pronto, já estamos no avançado, especialmente aí para si. Eu convido a todos, não poderia ser diferente, para aqueles que desejam e puderem, nós vamos encerrar com a Tikva, com o hino de Israel, e que puderem levantar para isso, eu agradeço. Agradecer mais uma vez a participação de todos, a presença de todos nessa noite. Henrique, mais uma vez, obrigado. Desejar uma excelente noite e que possamos muito em breve estar juntos para a nossa próxima celebração, se Deus quiser. Obrigado a todos e uma boa noite.